Queria cumprimentar a todos com uma boa noite, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Obrigado. Amém para toda a igreja, amém? Glória a Deus. Nós vamos permitir agora que as nossas crianças subam, né? Vão aprender um pouquinho também lá em cima. E eu fico com vocês aqui para nós continuarmos nesse culto de adoração ao nosso Deus. Amém? Hoje é mais um domingo, mais uma noite onde nós estamos reunidos como igreja para manifestar aqui a presença de Deus no nosso meio, adorando a Ele com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. É o que nós estamos fazendo aqui através das nossas músicas, através das nossas canções, através dos nossos gestos de louvores ao nosso Deus. Amém? Tem alguém hoje aqui pela primeira vez? Primeira vez estou aqui, primeira vez, né? Abençoe, muito bem-vindos, viu? É a primeira vez também de vocês, né, aqui, né? Bem-vindos, viu? Casa do Pai. Sintam-se bem, sintam-se à vontade. Deus possa também falar com vocês. Já temos a apresentação de mais uma criança aqui, né? Daqui a pouco, no finalzinho do culto, nós estaremos tendo esse espaço para apresentarmos mais uma criança na igreja. Tem mais aqui? Ah, vocês também. Deus abençoe, viu? Bem-vinda também na casa do Pai. Sejam bem-vindas. Mais alguém? Lá atrás. Amém. Glória a Deus. Hoje eu tenho certeza que Deus tem uma palavra reservada para mim e para você. E você vai sair daqui hoje muito, muito abençoado. Quantos creem nessa noite, querem receber uma palavra de Deus? Espero que Deus fale conosco, como Deus tem falado comigo, né? Espero que Ele fale com todos nós essa noite. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 26. Gênesis 26. Versículo de número 25. Isso. Deixa aí um pouquinho. Deixa eu fazer Essa Bíblia aqui, ela tem a letra pequena, viu, irmão? Não fica reparando, não. Eu gosto dela, mas a letra dela é muito pequena. Vou comprar uma de letra gigante. Para essa idade já não dá mais, letra pequena. Eu não trouxe nenhuma colinha hoje para poder deixar o Espírito Santo me usar e falar melhor também aos nossos corações. Amém? Eu gosto muito de trazer me preparo toda a mensagem. Não que não esteja preparada a mensagem de hoje. Está preparada, mas hoje eu resolvi vir sem cola, hoje sem nenhuma referência. E vamos deixar que Deus fale muito conosco essa noite. Eu espero que você esteja atento a tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? O capítulo 26, ele fala, é uma passagem linda dos nossos pais na fé, dos patriarcas da fé. E o capítulo 26, ele relata a história de Isaac. Para quem não sabe, eu acho que todos sabem, Isaac, o filho único, ou primogênito, filho, na verdade, o único filho com Sara, né? Porque Abraão teve um filho antes disso, né? Mas Isaac, o filho de Abraão. A história, irmãos, ela se repete. Sempre a história vai se repetir na vida do ser humano. E Abraão, todos nós sabemos, foi o nosso grande pai na fé. Abraão, ele foi um homem que tem uma história linda narrada na Bíblia. E hoje, quem não conhece Abraão? Isaac, filho de Abraão, agora já está vivendo no seu tempo. E começa narrando, no capítulo 26, versículo 1, a Escritura vai narrando que novamente houve fome na terra. A terra estava passando por um período de fome. E como esse início vai servir aqui como apenas uma introdução daquilo que eu já falei em São Paulo, e também gostaria de falar para os irmãos, porque tem algo interessante para falar para os irmãos. Eu queria narrar esses textos, só que eu acabei esquecendo de passar para você o texto que eu pedi, né? Vamos ler então primeiro o nosso texto, 26, 25, é isso? Está ali. Diz assim a palavra: Então
edificou ali um altar. Diga comigo, um altar. Só tem o Gerson aqui, mais 2, 3 irmãos aqui nessa igreja hoje. Irmãos, vamos lá, ânimo comigo, para você vai receber hoje, tá? Então edificou ali um altar. Diga comigo, um altar. Isso. E invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. Diga assim, a sua tenda. Isso. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Diga assim, um poço. Eu quero que você grave muito bem isso, tá? Um altar, uma tenda e um poço. Essa vai ser a referência nossa hoje do que Deus quer falar conosco. Mas voltando lá à nossa introdução, novamente teve fome na terra. E Isaque já preparava, porque Isaque tinha um rebanho muito grande. Ele preparava já o seu rebanho para buscar um lugar onde ele pudesse acomodar o seu rebanho. Irmãos, imagine você, quando vem a seca, quando vem a fome, não vem só para os ímpios, vem para todos. Quando vem uma crise, a crise se instala para todos. Então eu começo a dizer assim, não se preocupe que você é servo de Deus, que você possa estar vivendo uma crise lá no seu trabalho. A crise vem para todos, a fome vem para todos, assim como a chuva também vem para todos. Isaque, ele resolve pegar o seu rebanho e na cabeça de todas as pessoas, irmãos, quando acontecia qualquer seca, principalmente naquela região de deserto, o que eles pensavam? Vamos descer para o Egito. Porque no Egito tem alguns rios ali que banhavam a região do Egito, e era mais fácil você acomodar no Egito para poder trazer água ao seu rebanho, para que o seu rebanho não passasse nessa fome e também perdesse o seu rebanho. Só que quando Isaque estava se preparando para ir para o Egito, como eu disse, a história se repete, aconteceu isso na época do seu pai, em Abraão, acontece agora na vida de Isaque. Isaque agora o sucessor, está com todo o seu rebanho. O que acontece? Logo que ele está preparando, o Senhor aparece para Isaque. E Deus, ele traz uma palavra para Isaque. Isaque, não desça para o Egito. Não desça para o Egito. Fique na terra que você vai passar por ela. Fique nessa terra, faça acampamento nessa terra. Só que a terra, irmãos, para vocês terem uma ideia, a terra que Deus estava mandando Isaque ficar, era uma terra onde Abraão já tinha passado por ela e tinha sofrido naquela terra. Uma terra conhecida como terra de Gerar. Essa terra de Gerar, quem morava nessa terra, os habitantes de Gerar, eram os filisteus. E se você não sabe, os filisteus, eles eram um povo ruim. Pensa num povo ruim, um povo briguento, um povo de valentes, um povo de pessoas que gostavam de uma briga, um povo muito, a história conta que um povo muito armado para a guerra. E Isaque, ele teria que ficar nessa terra, ele teria que tomar a decisão. Deus mandou ele ficar nessa terra. Agora eu começo a ver, irmãos, algumas atitudes na vida de Isaque, que hoje eu disse como princípios, pode ser também segredos na vida de Isaque, que ele via também na vida do seu pai Abraão, que fazia dele um homem abençoado. E às vezes nós precisamos aprender, como descendência de Abraão pela fé, que tudo o que Deus também fazia na vida de Abraão, pode fazer também na nossa vida pela fé. Nós precisamos entender quais são esses segredos, quais os princípios que Abraão usava, que Isaque usava para continuar mantendo essa bênção na sua vida. E nós vamos aprender, eu quero ser rápido nessa primeira parte, que Isaque, ele tinha algo que Deus dá testemunho do seu pai. Isaque também era um homem obediente. E um dos princípios da vida de um abençoado é ser obediente. Um dos princípios de uma vida de alguém que quer ser abençoado por Deus é ser obediente à voz de Deus. Isaque, ele não ficou questionando, mas aqui, nessa terra, cheia de gigantes, cheia de pessoas monstruosas, cheia de pessoas más, é aqui que o Senhor quer que eu fique?
Às vezes o nosso olhar é tão humano para as coisas que nós queremos sempre achar ou imaginar que o melhor lugar para estarmos é o lugar que nós achamos. E eu quero te dizer uma coisa: o melhor lugar para estar não é o lugar que nós achamos que devemos estar, é o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Porque quando você está debaixo da vontade de Deus, obedecendo a vontade de Deus, pode ter certeza, você será abençoado, seja em qualquer lugar que for. O Senhor deu uma ordem para Isaac: não desça para o Egito. Isaac, vamos acampar aqui. E diz a palavra que Isaac acampou ali. E ele, logo, irmãos, no primeiro ano de Isaac, pode ler lá no capítulo 12, acho que versículo 12 e 13, se você quiser colocar aí para os irmãos ir lendo. No primeiro ano de Isaac, ele já começou a prosperar. Numa terra seca, ó, é versículo 26, não é 12, é 26, 12. No primeiro ano de Isaac, olha lá, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu no mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Isaac começou a prosperar naquela terra de uma maneira que o pessoal, por que esse homem está prosperando desse jeito? No versículo 13: e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. A Bíblia fala assim, em algumas traduções, e ia prosperando tanto, que ele começou a ficar, todo mundo começou a reconhecer que Deus era na vida daquele homem. Ele era diferente. Isaac, ele no primeiro ano, sabe por quê? No primeiro ano ele começou a prosperar, porque Isaac, ele tinha um princípio, um segredo na vida dele: ele era obediente à voz de Deus. E eu quero que você comece aprendendo aqui essa noite, irmão. Se você quer ser uma pessoa abençoada na sua vida, tem muitas pessoas que falam assim: por que Deus, eu sou filho de Abraão, Deus está comigo. Mas será que você tem ouvido a voz de Deus? E será que você está obedecendo a voz de Deus? Ou você está fazendo as coisas do seu jeito, da sua maneira, do jeito que você quer? Pode ter certeza, irmão, a bênção do Senhor acompanha aquele que lhe obedece, que é obediente. Um outro segredo na vida de Isaac é que, além de Isaac ter esse ato de obediência na vida dele, ele tinha também algo que todo homem de Deus precisa ter: ele tinha confiança na palavra de Deus. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós ouvimos a voz de Deus, mas nós duvidamos do que Deus pode fazer. E Isaac, ele não duvidava da bênção na vida dele. E meu irmão, uma das coisas que Deus, ele se alegra com o seu servo, é quando ele vê em seu servo confiança. Ele estava numa terra difícil, uma terra complicada de se viver. Não era uma terra desértica, era uma terra que não tinha rios por perto. E uma das formas de ser abençoado naquela terra, eles tinham que cavar poços. Eles tinham que fazer alguns poços para que eles dessem água para os seus animais. E era interessante que Isaac, ele começa a cavar nos mesmos poços que anteriormente o seu pai havia feito, e aqueles filisteus haviam enterrado os seus poços, entulhado os seus poços. Então olha como a história se repete. Mas eu vejo que Isaac, ele mandou os seus servos: vamos cavar poços. E ele cava um poço, e a primeira coisa que acontece, claro, o poço já começa a dar água, já começa a ser, a bênção dele começou a atrair inveja, ciúme dos filisteus. Aquela terra, eles achavam que aquela terra era deles. E assim como fizeram com Abraão, eles também começam a fazer com Isaac. Eles vão lá e entulham os poços de Isaac. Só que eu vejo outra característica muito linda e um segredo muito lindo na vida de Isaac. Isaac não era um cara que desistia facilmente. Isaac era persistente. Segura essa aí, irmão. Se você quer ser uma bênção e que Deus abençoe para você, não é a primeira luta, não é o primeiro embate, não é uma primeira derrota que você vai já parando de querer. Não, para mim já deu, pastor. Eu já, enfiei todas as minhas forças nisso aqui. Imagine o que era cavar um poço para achar água. Não é uma coisa, não deveria ser tão raso. Teria que ser muito profundo para encontrar um fio de água ali.
E eles faziam isso, e quando conseguiam a água, vinha alguém e jogava a terra em cima, entulhavam com sujeira, com tranqueira. Isaac, ele não desistia facilmente. Uma característica de quem quer ser abençoado, irmão. Isaac era obediente. Isaac era confiante. Isaac não desistia facilmente. Eu quero trazer algumas lições para você aqui, através dessa primeira parte. Se você quer ser uma pessoa abençoada, você precisa aprender a lutar, mas não lutar e achar que só porque você foi vencido uma vez, acabou. Não, você tem que continuar, porque Deus, ele fica só vendo quem é aquele persistente que está continuando ali. Isaac tinha um outro segredo na vida dele. Isaac tinha foco. Ele era determinado. Sabe? Não é o Pablo Marçal que está pregando aqui não, irmão, para vocês, tá? Tem irmãos que falam assim: nossa, o pastor está dando alguma chave para você ser rico. Não estou dando chave para você ser rico. Só estou falando para você que você precisa guardar alguns segredos que alguns homens de Deus no passado tiveram e que muitas vezes nós não temos. Às vezes nós não sabemos nem por que estamos lutando e nem por que causa estamos lutando. Meu irmão, eu não sei você, mas nós estamos debaixo de uma grande obra de Deus nesses dias. O que Deus está fazendo no nosso meio está exigindo muita perseverança, muita obediência e muito foco, muita determinação. Se você, meu irmão, não saber o que você quer, você vai ficar pelo caminho. Isaac, ele ouviu uma voz e debaixo de uma palavra falou assim: olha, eu vou abrir poços e vai acontecer na minha vida e na vida. E Deus o abençoava, ele foi se tornando, foi se multiplicando, e isso foi se tornando bênção na vida desse homem. Isaac tinha outra característica e um outro segredo na sua vida. Isaac era ousado. Isaac era ousado. Isaac tinha coragem, irmãos. Pense bem. Cavaram, entulhavam um poço e falavam: vamos abrir outro. Vamos abrir outro. Aí quando desistiram, que ele cavou um poço e pararam de ficar perturbando ele, que foi o poço da prosperidade da vida dele, você pensa que estava bom para ele? Não. Diz a palavra que Isaac, ele pega o seu povo e desce para o vale da terra que ele estava. Nós vamos lá para o vale. E ali no vale nós vamos abrir um poço no vale. Ah, meu irmão, se você quiser, você pega essa aqui nessa noite, amém? Às vezes nós estamos passando por uma nós nos acomodamos tanto, fala assim: não, Deus começou a me abençoar aqui, está ótimo, está bom aqui nessa igreja, está ótimo aqui. Aí Deus fala assim: não, desce um pouquinho para o vale, porque é no vale que eu vou fazer você ser conhecido e ser marcado a sua história. E Isaac, ele desce até o vale de Gerar, e ali nos mesmos poços que seu pai havia aberto, que havia entulhado, ele vai lá e fala assim: vamos cavar poço aqui. E ele faz algo, irmãos, que aí eu quero começar a pregar para você aqui essa noite. Alguns elementos que nós precisamos ter para nós sermos verdadeiramente abençoados por Deus. Amém? Você está aqui comigo ou não? Isaac faz ali no vale da onde ele estava, onde ele chega naquele vale, a primeira coisa que ele faz, ele levanta um altar. Ele levanta um altar. Meu irmão, um altar é fundamental para a vida daquele que quer ser abençoado. Aqui eu derrubo todas as chaves que esses caras aqui dão para você, se você quer ser rico. Meu irmão, nós precisamos entender que sem um altar, Deus não vai nos abençoar. O altar é lugar de comunhão com Deus, mas o altar também é lugar de sacrifício. O lugar é altar de oferta. O lugar é o altar de você entregar. Muitas pessoas querem ser uma bênção, ser abençoadas, mas não entendem que a sua vida precisa estar no altar de Deus. Você precisa construir um altar para Deus. Isaac, ele entendia muito bem isso, porque ele viu a vitória do seu pai, da sua família, e como seu pai era abençoado. E nós precisamos aprender com a história, irmãos, porque nós estamos muito, muito preocupados com a nossa vida, em construir, em possuir, em ter as coisas, em sermos abençoados, mas esquecemos que para isso nós precisamos primeiro levantar um altar, aonde esse altar nós vamos saber quem nós vamos colocar.
Nós precisamos entender que no altar de Deus não dá para pôr outra, insubstituível no altar de Deus. Não dá para você colocar a sua família no altar, que é para ser de Deus. Não dá para você colocar a tua empresa para ser no altar de Deus. Não dá para você colocar o seu filho, sua mãe, o seu pai, seja quem for. Tem muitas pessoas, irmãos, que esquecem que no altar de Deus não dá para colocar, é insubstituível, não dá para pôr outra coisa nesse altar. Nós queremos ser bênção na nossa vida, mas primeiro nós queremos que a nossa família esteja seja adorada. Meu filho, minha mulher, pastor, eu tenho que pensar na minha família, eu tenho que pensar nas minhas coisas, eu tenho que pensar na minha viagem, eu tenho que pensar no meu descanso, eu tenho que pensar. Você está pensando em tudo, mas no altar de Deus você não pode colocar nada, porque se você colocar alguma coisa no altar de Deus, Ele não estará lá. É insubstituível o altar de Deus. Não adianta, você pode lutar, pode plantar, pode abrir poço, pode fazer o que for. Se Deus não abençoar, não haverá bênção. Então Deus precisa estar no teu altar. E Isaac sabia muito bem disso. Ele levanta um altar para adorar o Deus que ele serve, irmão. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Primeiro lugar, em buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer que Deus abençoe a sua casa? Você quer que Deus abençoe a sua família? Você quer que Deus abençoe toda a porção que você está vivendo? Levanta um altar para Deus. Levante um altar para Deus. Deus, o Senhor é primeiro na minha vida e eu vou te levantar um altar. O altar é permanente, irmãos. O altar não é só no momento que você está precisando, não. Não é só no momento que você está com luta, que você tem um filho doente, que você está precisando comprar alguma coisa, que você precisa resolver um negócio, que você precisa de uma assinatura, aí você levanta o altar. Não, o altar é permanente. Todo dia você tem que levantar um altar para Ele. Quantos estão aqui no nome de Jesus? É levantar um altar para Deus. Mas o altar, ele é renovado. Você pode renovar o altar todos os dias. Sabe, uma das características do sacerdote, logo pela manhã, era ir até o altar. E sabe o que eles faziam? Eles removiam toda a cinza do altar. Eles colocavam lenha nova. Porque a lâmpada do altar, ela tem que estar permanentemente acesa. Não pode apagar. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Você está aqui ou não? Sabe, irmãos, às vezes as nossas lutas, as nossas dificuldades vai fazendo a gente esquecer de alguns detalhes importantes. E a gente vai deixando que as cinzas tomem conta do nosso altar. E tem gente que está vivendo de cinzas. Sabe o que é cinzas? Cinzas são lembranças de um passado que já se foi. Cinzas são lembranças de vitórias que você já teve. Cinzas são coisas que ficam na memória de quem já possuiu. Já viu aquele irmão? Nossa, eu já fui uma bênção. Isso é cinza. Nossa, eu já cantei na igreja. Isso é cinza. Nossa, eu já preguei muito. Isso é cinza. O altar tem que ser renovado todo dia. Todo dia, meu amado. Isaac, ele chega no vale. Ele não vai abrir poço de imediato. A primeira coisa que ele faz, ele levanta um altar. Ele levanta um altar. Como está Deus na sua vida, irmão? Deus está no altar da sua vida, amém? O Senhor se chama nessa noite para você entender que não importa o que você já fez no Evangelho, o importante é o que você continua fazendo no Evangelho. Deus está chamando você para um novo tempo. Igreja, se eu ficar vivendo as bênçãos que Deus já fez na minha vida, eu tenho muitas para contar, mas eu quero viver das bênçãos que Deus irá fazer ainda na minha vida, e para isso eu preciso levantar um altar para Deus.
Renova nessa noite o teu altar, meu irmão. Não permita que a luz se apague. Comece de novo a fazer algo para que isso aconteça na sua vida. Erga um altar para Deus. Amém? Volte novamente às práticas dos nossos antepassados, que eles faziam isso com alegria. Você pergunta, onde está o segredo da vitória de Abraão? Onde está o segredo na vitória de Isaac, de Jacó? O segredo estava exatamente em eles sempre levantarem para Deus um altar. Amém? Eu te convido nessa noite a você parar, a você pensar que se realmente o altar de Deus ele existe na tua vida. Se não existe, meu irmão, convido você a levantar um altar para Deus. Como é bom levantar um altar para Deus. E como você levanta um altar para Deus? Hein? De que forma você levanta um altar para Deus? Obedecendo, confiando. Amém? Confiando, perseverando no Senhor, focado no Senhor, cheio de ousadia. O Senhor quer dar a você, meu irmão, muitas vitórias, mas você precisa entender isso. Amém? Levanta a sua mão direita comigo. Ô igreja, o Senhor ele tem guardado nas suas mãos muitas vitórias para entregar ao seu povo. É prazer do Senhor nos abençoar em todas as áreas, meu irmão. O Senhor não tem prazer na morte o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor tem prazer em abençoar o seu povo, amado. Você está aqui essa noite, Deus te trouxe para essa casa, ouça essa palavra. E está na hora de você novamente começar a pensar sobre isso. Como está o altar da sua vida? Como está o altar da sua vida? O Senhor está presente. Se Ele não está, está na hora de você erguer novamente o altar para Ele, aleluia. E voltar a dizer, Senhor, toma conta, Pai. O Senhor é o primeiro na minha vida, Senhor. O Senhor é o dono de tudo, Pai. O Senhor é o dono das terras, Senhor. Se eu plantar, só o Senhor pode fazer acontecer, Pai. O Senhor pode fazer acontecer na minha empresa, na minha vida, na vida dos teus servos. Mas, Senhor, em primeiro lugar, o Senhor precisa estar presente, Pai. E é no teu lugar devido que o Senhor deve estar, Pai. Vamos fazer a vontade de Deus, irmãos. Altar é lugar de sacrifício. Sacrificar as nossas vontades para que a vontade dEle prevaleça, aleluia. Oh, glória a Deus. Os homens de Deus que eram ousados no passado, eles tinham esse discernimento. Receba nessa noite, no nome de Jesus. Receba nessa noite essa palavra no seu coração. Aleluia. Bata palmas ao Senhor, né? Um altar é lugar de sacrifício. O altar também é um lugar de adoração. É no lugar que você adora o Senhor. Amém? Ele tinha isso em mente. Mas tinha um outro elemento que nós lemos ali. Ele chegou ali e ele colocou uma tenda. Irmãos, você vai entender hoje o que significa a tenda na vida do servo de Deus. Amém. Hoje nós vivemos uma correria tremenda. E a tenda era transitória. A tenda podia ser colocada aonde estivesse o servo de Deus, ele armava uma tenda. Mas essa tenda, entenda, essa tenda não era para abrigá-los. Essa tenda era para abrigar a comunhão que eles tinham com Deus. A comunhão que eles tinham com Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos muito preocupados com as nossas coisas. Estamos preocupados com a nossa casa, com o que vamos ter, como que vamos construir. E tem um texto ali em Ageu que fala que Deus reclama um pouco com o povo, que o povo estava cuidando muito das coisas dele e esquecendo da casa de Deus. E aí ele fala assim: vocês já perceberam
que o que vocês recebem parece que vocês colocam num saco, num sequetel furado. Parece que quando vocês colocam, vai tudo por água abaixo. Já perceberam isso? Já perceberam que vocês estão preocupados com as suas casas? Estão preocupados em ter as suas belas casas? E vocês abandonaram a casa de Deus? Ali Deus está exortando o seu povo a entender, irmãos, a questão da tenda, a questão da comunhão. Todo ano, o povo tinha que fazer uma festa e levar uma tenda. Aquela tenda tem uma representatividade para o povo de Deus. É o lugar onde você vai manter a sua comunhão com Deus, irmãos. Nós não conseguimos nada na nossa vida se perdermos essa comunhão. E eu vou ser bem sincero com você. O que nós estamos fazendo aqui hoje, essa noite, é armando tenda. Quando nós estamos na casa de Deus, aqui é uma tenda. Esse salão aqui, essas 4 paredes, não é nada, irmão. Só que já foi um salão de bingo, para você ter uma ideia. E se nós sairmos daqui, pode ser que volte a ser um salão de bingo aqui. Pode ser que seja um prostíbulo, sei lá, qualquer coisa. Isso aqui não vale nada, essa parede. O que nós estamos fazendo aqui é armando uma tenda para abrigar a comunhão com Deus. Você precisa entender que você precisa estar debaixo da tenda. Ninguém, irmãos, vive sem estar debaixo dessa tenda. Os homens do passado entendiam, para sermos abençoados, precisamos estar debaixo da tenda. E às vezes nós achamos que a igreja, igreja para mim, pastor, eu vou muito na igreja. Igreja não é para viver uma religião. Igreja é para viver uma comunhão. Uma comunhão. Porque aqui, irmãos, a tenda, ela só representa um momento que nós um dia estaremos para sempre com o Senhor. Um dia nós sairemos daqui e estaremos para sempre com o Senhor. Você precisa dar valor à comunhão, valor à igreja, valor a congregar, valor a estar juntos. O que nós entendemos, irmãos, que na igreja nós recebemos a bênção de Deus. A bênção de Deus está sobre a congregação, sobre o seu povo. O Senhor disse que ali Ele ordena a sua bênção para sempre. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um orvalho que desce do Monte Santo. É como orvalho que desce até a barba e a barba de Arão. É nesse lugar que o Senhor ordena o quê? A sua bênção para sempre. Amém? Você precisa aprender, irmãos, que a casa de Deus é um lugar que você precisa estar. Para estar debaixo da tenda, sua família adorando a Deus, seus filhos adorando a Deus, a sua esposa, sua mulher, seu marido, todos eles adorando a Deus debaixo da tenda, porque é aqui que o Senhor ordena a bênção. É quando o Senhor vê o seu povo reunido. Irmãos, você não tem ideia espiritualmente que eu estou te falando. Aprenda a sempre levantar e erguer uma tenda para Deus, um lugar onde você vai manter a comunhão com Ele. Amém? Então tira esse negócio, irmãos, nós não precisamos mais de igreja. Igreja sou eu. Já viu alguém falando assim? Eu sou a igreja. Não precisa de igreja. Fazer o que na igreja? Dar dinheiro para o pastor? Dar dinheiro para quem? Para a igreja fazer o que? Pagar os luxos dos pastores da igreja? Infelizmente nós temos muito maus testemunhos que envergonha realmente a fé. Mas nós temos que aprender que esse elemento não pode faltar na nossa vida. Amém? Alguém disse assim: por que mais uma igreja, pastor? Por que uma igreja tão longe? Esses dias o pastor Samuel colocou uma foto aqui, e aquela foto é de uma igreja nossa, nós já dissemos aqui, lá em Aguazinha. Aguazinha fica num povoado, lá no sertão de Alagoas, bem no fundo lá de Alagoas. E tem uma missionária que vai lá com um violão para fazer um culto lá uma vez por semana. E se vocês, é uma tenda,
É uma tenda, é uma tapera. Não tem luz elétrica, não tem nada. Eles têm que fazer o culto mais ou menos à tarde, porque à noite só se acender alguma lamparina, alguma coisa. E os irmãos até estavam procurando colocar uma luz elétrica lá para poder fazer o culto nessa... É uma casinha de sapê. E os irmãos entram ali debaixo daquela tenda e começam a adorar o Senhor. E ali o Senhor ordena a sua bênção sobre aqueles irmãos. Pastor Noel, tem irmãos que andam, na linguagem dos antigos, léguas para chegar. Tem irmãos que andam, alguns povoados onde nós fomos, tem igreja, irmãos, que se a pessoa não tiver um cavalo, não tiver uma bicicleta, não tiver nada para ir, ele vai andar muito para chegar na igreja. Quantos estão aqui me ouvindo, por favor? E aqueles irmãos pegam aquelas estradas de poeira, no tempo de muita seca, e eles seguem para a casa do Senhor com alegria, só para armar uma tenda, para ter a comunhão de Deus e a bênção de Deus. Você não sabe o que é isso, meu irmão. Você tem 2, 3 carros na garagem, você reclama de tudo. Você diz que hoje eu não posso, porque a minha esposa está com dor de cabeça. Hoje eu não posso, porque meu cachorro está com dor de barriga. Hoje eu não posso, porque... Não, tem desculpa para tudo. Para tudo. Das piores até as melhores. Tem desculpa, irmão, que... Sinceramente, dá até para dar vontade e falar assim, irmão, dá uma vergonha na tua cara, vai. Por favor. Quando aperta o calo, você dá um jeito. Quando você quer, você dá um jeito. Mas a gente não valoriza a presença de Deus na nossa vida. Não valoriza a presença de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Já estive ontem em Piracicaba, armamos uma tenda lá. Já estive hoje de manhã em São Paulo, já armamos uma tenda lá. E eu estou aqui armando uma tenda com vocês aqui, irmãos. Deus está chamando você para entender o que é isso. Você precisa valorizar isso, irmão. Estar na casa de Deus não pode ser para você um peso. Estar na casa de Deus tem que ser para você uma alegria. Alegria. Amém? Sabe por que você tem que entender que debaixo dessa tenda é onde Deus vai ordenar a bênção dele sobre a tua vida, sobre a tua família, meu amado, amém? Sabe o que Deus está mandando dizer para você aqui? Ele tem o controle na mão dele. Ele tem o controle de abençoar e de não abençoar. Ele tem o controle de entregar e não entregar. Ele pode fazer o que ele quiser, ele é Deus, irmãos. Mas quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que Ele quer te abençoar, mas Ele espera uma iniciativa sua, para que você nessa noite comece a construir tendas para adorar ao Senhor. Amém? E você pode fazer isso hoje, pode fazer isso amanhã, pode fazer isso lá na sua casa, irmãos. Sabe, as crianças gostam de armar uma tendinha, não gostam? Lá no quarto. Quem já foi o pai que já brincou com os filhos assim? Pega um cobertor e vamos ficar todo mundo debaixo da tenda. Meu irmão, Deus está falando nessa noite, eu quero fazer isso lá na tua casa. Eu quero que você pegue lá uma coberta e arme uma tenda, e nós vamos todo mundo ficar debaixo dela. E ali eu vou começar a derramar bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém? Nós precisamos aprender isso. Isaac sabia muito bem disso. Ele chega em Gerar. A primeira coisa que ele faz, ele levanta um altar. E depois ele logo vai armar uma tenda para poder receber a presença de Deus. Amém? Amém? Mas ele faz agora, ele dá uma ordem. E eu queria profetizar sobre você nessa noite. Ele dá uma ordem, e a ordem dele é essa. Ele fala para os seus servos: cavem o quê? O poço. Cavem o poço.
Ele está em Berseba, agora cave um poço. E o que seria cavar um poço, irmãos? Vocês estão atrás, estão me ouvindo aí? Estão ouvindo bem? Cavar um poço. Em Jeremias, Deus chega a fazer uma indagação com o seu povo. Ele diz assim: o meu povo me deixou fonte de águas vivas e começou a cavar poços cheios de rachadura, aonde não retém água. Cavou cisternas cheias de rachadura. E o que tem acontecido, irmãos, é o que eu tenho visto como pastor e tenho analisado a vida de muita gente, é que muitos irmãos estão com uma vida praticamente como essa palavra de Deus a Jeremias. O povo de Deus, ele era para estar sendo abençoado, pastor Samuel, porque poço, ele era feito para reter água, Só que o que acontecia? O povo cavava, o pessoal cavava um poço, mas deixaram o manancial de água viva para buscar em águas que não sustentam, águas que não permanecem. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para a igreja precisa entender isso. Nós estamos vivendo um tempo da igreja, onde os dilemas do mundo lá fora estão também dentro da igreja. Espera, ouça isso, por favor, ouça isso. As mesmas lutas que os ímpios estão vivendo, nós também estamos vivendo dentro da igreja. Por que Isaac era tão abençoado no meio dos filisteus? Porque existia uma diferença entre Isaac e os filisteus. Porque existia uma diferença entre Abraão e em Abraão e os filisteus. E eu faço uma pergunta: será que existe alguma diferença entre os filisteus e os filhos de Abraão dessa geração? Será que as mesmas lutas que eles enfrentam, Abraão também não enfrentava? Só que Abraão era um homem abençoado, Isaac era um homem abençoado. E eu preciso dizer isso a você, irmão. Nós também precisamos ser pessoas abençoadas. Mas de que forma? Se nós buscamos a mesma água que buscam os ímpios. O que Deus está, que eu estou tentando traduzir para você essa noite aqui, que Deus está falando conosco, que Deus ele está esperando que nós buscamos nele, na pessoa dele, fonte de água viva. Mas nós não estamos buscando, nós estamos buscando no quê? Eu vejo irmãos se formando, eu vejo irmãos buscando a sabedoria dos homens, eu vejo pessoas buscando estratégias humanas, eu vejo pessoas se formando para buscar a chave da vitória, que vai te dar o segredo do sucesso, segredo número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, você quer todos eles. Você quer ser rico, você quer ser abençoado, você quer, se um dia Deus me abençoar eu vou fazer isso para a obra. Vai fazer nada, irmão. O dia que a pessoa que não sabe ser abençoado quando ela não tem nada, se ela for abençoada quando tiver as coisas, a primeira coisa que ela vai fazer é sumir da igreja. Sumir da igreja. Eu conheço muitos que viviam na igreja e falam assim: Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa, e quando Deus abençoou, hoje nem aqui está mais. Muitos estão vivendo a sua vida, e infelizmente eu olho para uma igreja nesse tempo nosso, no tempo do fim, uma igreja que era para, irmãos, a igreja do Senhor Jesus era para ser uma igreja riquíssima, em todas as áreas, não é só na área espiritual, na área financeira também. Era para ser uma igreja abençoada. A riqueza pode ser, não precisa ser financeira, irmão. Tem outras riquezas que nós podemos transmitir, porque tem muita gente rica, doente. Mas tem muita gente pobre, doente.
E tem muita gente dentro da igreja doente. Muita gente dentro da igreja doente. Sabe por quê? Sabe por quê, pastor Falcão? Porque as águas, elas entram e saem. Entram e saem. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui essa noite? Começa a cavar um poço para Deus. Porque Deus vai jorrar água viva para você. Sabe o que é água viva? Sabe o que é água viva, irmão? É aquela água. Porque um poço, quando você joga água nele, você vai usando até ela acabou. Secou o poço, em terra que não tem mais água. Mas um poço de água viva, você vai tirando água e ele vai dando água. Você tira a água e ele brota água. Você tira a água e ele brota água. Você tira a água e ele brota água. Por isso que Isaac era abençoado, por isso que Abraão era abençoado. Os homens faziam cisternas, jogavam água, as cisternas eram rachadas, a água ia embora, ficavam sem água. Isaac fazia poço, cavava o poço, e as águas eram vivas. A água brotava. Cada vez mais que eles tiravam a água não secava. Sabe o que Deus está dizendo aqui essa noite? Se você entender o que Deus está falando para você, comece a cavar poço, que ele vai começar a brotar água, e você vai ver que essa água não acaba. Fala assim: meu Deus, essa água não acaba, essa água não acaba, essa água não acaba, essa água não acaba. Sabe o que eu estou dizendo para você, meu irmão? Você que está cansado, que já está desanimado, que está pensando em parar, comece a cavar o poço, e Deus vai começar a dar uma água, e você vai ver que você vai ter o seu ânimo. Meu Deus, o meu ânimo está renovado, a minha força está renovada, eu estou com vontade, eu estou querendo fazer mais. É a água viva que está brotando no seu interior. É Deus falando assim: olha, eu estou jorrando água, mas você precisa fazer o quê? Começar a cavar poços. Todo crente precisa ter um altar, precisa ter uma tenda e precisa ter um poço. O altar onde Deus está em primeiro lugar, a tenda da comunhão, que você não pode deixar de jeito nenhum, e um poço para você reter as bênçãos de Deus. Deus quer te ensinar aqui essa noite, irmão. Você vai sair desse lugar aqui hoje pensando sobre essa palavra, pensando que Deus quer fazer de você uma pessoa abençoada. Amém? Quem quer ser abençoado aqui no nome de Jesus? Eu também quero. E o Senhor, eu só vou abençoar se você entender, irmãos. Como que você pode fazer isso? Eu quero a minha vida. Eu vou cavar um poço para Deus hoje. E eu vou pedir: Deus, comece a encher esse poço da tua água. Amém? Quantos querem cavar poços aqui hoje, aqui essa noite? Só que tudo isso dá trabalho, né, irmãos? Dá trabalho, não dá? Tem alguém aqui que já cavou algum poço alguma vez na vida? Acho que meu sogro deve ter cavado. Pastor Guilherme deve ter cavado, senão ajudou alguém a cavar. Do tempo dele, esse negócio de furar poço, né? Alguém aqui do nosso meio já viu que dá trabalho? Também, tá vendo? Israel também, Israel. Tá certo. Eu lembro alguém cavando, nunca cavei nada, não. Para quem não sabe, a molecada de hoje, os meninos de hoje não sabem o que é isso, né? O Samuel, esse pessoal sabe, eles já viram muito isso. Queridos, dá trabalho. E a pior coisa é quando você cava e depois o buraco está feito e não nada de água. Mas o Senhor diz nessa noite: começa a cavar. Começa a cavar. Porque eu vou começar a abençoar a sua vida. Eu creio, irmãos, que esse ano ainda, eu vou dar essa palavra, é a palavra profética que eu queria entregar para vocês. Esse ano ainda, Deus vai começar a fazer coisa no nosso meio que nós nem imaginamos. Talvez seja o ano mais difícil, um ano de dificuldade. Está sendo um ano de muitas lutas. Está sendo um ano de muita dificuldade, irmãos. Mas Deus manda dizer nessa noite que Ele vai começar a fazer coisa extraordinária ainda esse ano. E eu tenho tempo aqui essa noite para fazer aqui um chamamento aqui nessa noite. E eu quero dizer que esse chamamento, ou esse chamado, não é para pessoas covardes e pessoas que não acreditam, irmão. A diferença nos servos do passado é que eles tinham confiança na palavra.
A palavra já foi estabelecida. Amém? A palavra já foi dada. Não espere que Deus vai falar com você, que Deus já falou com você. E quando Deus fala, é preciso ouvir a voz de Deus. E quando a gente ouve a voz de Deus, a gente precisa ter a atenção de tomar cuidado do que Deus está falando e se nós estamos dispostos a obedecer o que Deus está falando. E a confiança e a obediência só vem quando nós acreditamos na palavra de Deus. E Deus só age, irmãos, quando nós confiamos e acreditamos na sua palavra. Tudo que eu falei aqui essa noite pode ser nada para você, mas pode ser muito para aquele que acreditar. Então, para aqueles que confiam, para aqueles que acreditam que Deus está falando com ele essa noite, que você precisa tomar um passo de fé, você precisa abrir poços, que você precisa levantar tenda, que você precisa levantar o altar de Deus na sua vida. Você precisa dar uma guinada na sua história. Hoje é o dia de você tomar uma posição. E eu vou dar a oportunidade para você, meu irmão, sair do seu lugar e falar assim: pastor, eu quero fazer parte dessa bênção aí. Irmãos, essa semana eu tomei uma decisão no meu coração. Esse vai ser um ano muito complicado para nós, mas é onde nós estamos plantando igreja, levantando obra. E como que nós vamos fazer tudo isso? Eu não sei. Só para os irmãos que não sabem, dia 14 do mês que vem eu vou estar em stand-by, vou estar um mês praticamente fora da batalha, porque vou passar pela doação do rim para minha filha. Foi marcado dia 14, só para vocês saberem, 14 do mês que vem. Quero ver que Deus abençoe todo esse processo e que seja bênção para a vida da minha filha, e que ela possa ter uma vida mais saudável na medida do possível, é claro. Mas eu creio que ainda esse ano coisas extraordinárias irão acontecer no nosso meio. Amém, irmãos? Dia 27 agora a gente vai dar a inauguração da nossa igreja de Santa Bárbara do Oeste. Amém? Nós já estamos vendo o salão, nós estamos no salão provisório, mas nós estamos numa sala provisória, mas logo nós estaremos no nosso salão em São Paulo. Irmãos, nós vamos fazer o que Deus tem mandado a fazer. E vai acontecer coisa que aqueles que não acreditam, lamento te dizer, você vai só vivenciar isso olhando. Mas aqueles que querem, não, pastor, não quero só olhar, eu quero também eu quero fazer parte desse processo. Eu sinto de Deus de convidá-lo a ver se você tem um passo de fé e de coragem, e você descer hoje para que Deus te exalte no nome de Jesus. Se você que está aqui nessa noite, eu quero dar a oportunidade para você tomar essa decisão. Lembre-se, se você não tiver o altar, se você não tiver a tenda, se você não abrir o poço, nada vai acontecer. Você quer ver a bênção acontecer? Abra o poço, porque a água quem vai dar é Deus. Amém? A água quem vai dar é Deus. Se você estiver aqui pela fé, saia do seu lugar e venha aqui à frente, e nós vamos fazer uma oração aqui especial essa noite, porque nós estamos apenas ainda começando esse ano. Nós estamos ainda no começo do mês 4, é isso? Mês 4. Parece que não, mas já estamos indo pro... Eu quero vivenciar o melhor de Deus para minha vida, irmão. No nome de Jesus.